Prezados amigos do Núcleo das Aldeias de Vida, caros irmãos, hoje nós estamos celebrando o primeiro domingo da Quaresma. E neste dia a Igreja oferece para a nossa reflexão um trecho do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versículos 12 a 15. Nesta passagem do Evangelho, diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E lá no deserto, ele permaneceu durante 40 dias. Durante aqueles dias, foi tentado por Satanás. Depois, ele foi para a Galileia e lá na Galileia, pregava o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Esta passagem do Evangelho nos ajuda a pensar no significado do tempo da Quaresma que nós estamos vivenciando. Aqui no Evangelho nos mostra Jesus também vivendo uma quaresma, um período de 40 dias no deserto. A quaresma também para nós é este tempo, um tempo de 40 dias durante o qual nós nos preparamos para celebrar a Páscoa, a ressurreição de Jesus. E quando o Evangelho nos mostra Jesus vivendo aquele período de 40 dias, aqui nós nos lembramos que o número 40 na Sagrada Escritura é um número que simboliza um tempo de preparação, um tempo de transformação, um tempo durante o qual nós somos chamados a olhar para nós mesmos e buscarmos uma profunda reflexão e conversão. Este tempo nos lembra também o número 40, os 40 anos pelos quais o povo de Deus no Antigo Testamento caminhou pelo deserto até a terra prometida. Naquela caminhada pelo deserto, o povo de Deus também teve que enfrentar muitas dificuldades, as forças do mal. Assim como Jesus também teve que enfrentar as forças do mal naquele período de 40 dias. Lembrando-nos da caminhada do povo de Deus no deserto, recordamos, por exemplo, que um dos males que o povo teve que enfrentar foi a fome. Lá no Antigo Testamento nos mostra que em um determinado momento o alimento veio a faltar. Deus então mandou o maná para saciar o povo. Aquele povo que passou por aquela fome nos lembra também que hoje, quando vivemos esta quaresma, infelizmente, no meio do nosso povo, cresce também a fome. Conforme o texto base da campanha da fraternidade deste ano lembra, no Brasil, neste tempo de pandemia, ficou explícito como que o Brasil voltou para o mapa da fome. Aumentou a fome e o desemprego em nosso país. Ainda, como o povo de Deus caminhou pelo deserto, naquela caminhada o povo também enfrentou as doenças. Diz, por exemplo, o livro dos Números, que num determinado momento, serpentes venenosas atacaram o povo de Deus e as pessoas chegavam até mesmo a morrer. Isso também nos lembra a caminhada nossa nestes tempos difíceis, quando temos também que enfrentar doenças e, lamentavelmente, tantas perdas de vidas humanas. No nosso país, mais de 240 mil mortes pelo novo coronavírus. Vivemos, portanto, uma caminhada no deserto, assim como o povo de Deus.
Ainda nos diz lá no livro do Antigo Testamento que o povo de Deus ainda teve que enfrentar guerras. Durante aquela caminhada, o povo teve que enfrentar conflitos com outros povos, os moabitas, filisteus, tantos outros povos como os jebuseus, povos com os quais o povo de Deus teve acirrados confrontos e conflitos, verdadeira situação de guerra. Infelizmente, quando olhamos para o nosso tempo, um tempo tão difícil, também nos entristece quando vemos que quantos conflitos têm surgido. E infelizmente, alguns conflitos suscitados até por gente que se diz cristã e gente que se diz membro da igreja. Este ano, a campanha da fraternidade traz um tema tão bonito e tão necessário para nós. O tema é fraternidade e diálogo, um compromisso de amor. Um tema que nos fala da necessidade de, nesses tempos difíceis, nós vivermos o diálogo, a escuta do outro. O outro que, mesmo sendo diferente de nós, não necessariamente é nosso inimigo. Mas, pelo contrário, é na diversidade que a gente se enriquece. Só aprendemos a dialogar quando antes aprendemos a valorizar o outro e a escutar o outro. Enquanto continuamos levantando muros de separação, de divisão e discórdia, nunca aprenderemos o diálogo e nunca construiremos também a unidade que Jesus nos pediu. O lema da campanha da fraternidade deste ano também é muito bonito. É extraído do capítulo 2 da carta aos Efésios, versículo 14, e diz: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, Ele fez uma unidade. Este lema da campanha da fraternidade nos convida, portanto, à urgência de desarmarmos o nosso coração, nos despojarmos de tantos preconceitos, arrogâncias e prepotências que nos levam a nos distanciarmos dos outros, nos levam a nos separarmos e criar tantos conflitos desnecessários. Sinal de que ainda precisamos nos converter para viver aquela unidade que Jesus desejou, quando, lá na última ceia, Ele pediu ao Pai: Pai, peço para que todos aqueles que hão de crer em mim sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um. Está no capítulo 17 do Evangelho segundo São João. Jesus pedindo para que vivêssemos unidos. Portanto, que neste tempo de Quaresma possamos viver uma profunda conversão. Uma conversão que nos leve a ter o coração de fato aberto para acolher o irmão, para conviver com aquele que é diferente de nós de maneira respeitosa e saudável, e não criando muros de preconceitos ou divisões. Quando falamos em conversão, é exatamente o convite que Jesus nos faz no final do Evangelho de hoje, quando Ele diz: convertei-vos e crede no Evangelho. A conversão, no entanto, não é apenas só um processo individual pelo qual nós buscamos individualmente só o nosso bem-estar espiritual. A conversão, pelo contrário, é um processo que nos deve levar a aproximar-nos de Deus para que o nosso coração se torne semelhante ao dele. Um coração misericordioso, compassivo e sensível às dores, aos sofrimentos e às dificuldades à nossa volta. A gente não busca a conversão só para a gente mesmo, mas a conversão é para que nos tornemos seres humanos melhores, seres humanos capazes de olhar à volta e percebermos
quanta coisa precisamos fazer para melhorar o mundo em que vivemos. E ainda uma conversão que nos leve a um empenho dedicado para que contribuamos para que a sociedade também se transforme, se converta numa sociedade onde haja mais amor, mais tolerância, uma sociedade onde haja mais convívio pacífico entre as pessoas, onde a diversidade possa ser uma forma de nós nos enriquecermos uns aos outros, com a diferença de cada um, pois nunca seremos iguais a ninguém. É preciso, portanto, aprendermos a conviver de modo respeitoso com as diferenças, porque só assim construiremos a paz que Cristo deseja que nós construamos. Peçamos a Ele, portanto, que neste tempo de Quaresma vivamos uma conversão verdadeira, uma conversão que nos leve a abrir o coração ao próximo, a um convívio saudável com as pessoas, um convívio respeitoso, pois o amor que dizemos ter a Deus só é verdadeiro quando a gente antes aprende a amar as pessoas, a amar o próximo. Lá na primeira carta de São João nos diz isso de modo muito claro, quando diz: aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Quem ama a Deus, ame o seu irmão. E Jesus mesmo já nos ensinou, lá no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 25, que o serviço que nós prestamos a Ele é um serviço ao próximo, aos irmãos. O Senhor Jesus disse: eu estava com fome e me deste de comer, estava com sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestistes, estava preso e foste me visitar, eu era estrangeiro e me acolheste. Ou seja, serve a Deus e está em comunhão com Deus quem serve o irmão e está em comunhão com o irmão. Enquanto continuamos criando divisões e muros de separação e conflitos entre nós, não estaremos em verdadeira comunhão com Deus e servindo a Ele de verdade. Que, portanto, durante este tempo de Quaresma, busquemos viver o que o lema da campanha da fraternidade nos ensina. Cristo é nossa paz. Busquemos a paz. E busquemos a unidade, porque, como diz a campanha da fraternidade deste ano no seu lema, daquilo que era dividido, Ele fez unidade. Vivamos a unidade, no respeito à diversidade, no respeito ao irmão, para que construamos a paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.